Se você acha que o Corinthians vai descansar depois de levantar a Copa do Brasil, então se prepare, porque uma decisão tomada nos bastidores acaba de mudar completamente o futuro do clube e pode impactar diretamente o ano de 2026 de um jeito que poucos torcedores estavam esperando. Antes de continuar, eu já te peço uma coisa muito importante. Se inscreva agora no canal, deixe o seu gostei, porque isso ajuda demais o nosso conteúdo chegar a mais torcedores do Corinthians. E você não vai querer perder nenhuma atualização bombástica como essa que está começando agora. O Corinthians vive um daqueles momentos raros que ficam marcados na história. Depois de conquistar a Copa do Brasil de 2025, o clima no Parque São Jorge não é de acomodação, muito pelo contrário. O que se vê é um clube que decidiu usar a força de um título nacional como impulso para algo ainda maior. Enquanto parte da torcida comemorava nas ruas, outra parte da diretoria já trabalhava em silêncio nos bastidores planejando o futuro, e foi exatamente aí que uma figura importante entrou em cena: Marcelo Paz. Esse nome pode até soar estranho para alguns torcedores do Corinthians, mas nos corredores do futebol brasileiro ele tem peso, respeito e principalmente reputação. Ex-dirigente de um clube que se organizou, se estruturou e virou exemplo de gestão, ele chega ao Corinthians com uma missão clara: ajudar o clube a dar um salto fora de campo para que dentro dele o time continue competitivo por muitos anos. E não demorou nada para que a primeira decisão forte fosse tomada. O tipo de decisão que mostra que o discurso de planejamento não é só palavra bonita em entrevista coletiva. O Corinthians foi ao mercado e garantiu o primeiro reforço para a temporada de 2026. E não estamos falando de aposta nem de promessa, e sim de um jogador que já conhece o clube, que tem liderança no elenco e que se tornou peça fundamental dentro de campo. O meio-campo sempre foi tratado internamente como uma área sensível. O futebol brasileiro exige intensidade, equilíbrio e inteligência tática, e o Corinthians entendeu que não podia correr riscos nesse setor. Manter jogadores experientes e identificados com o clube passou a ser prioridade absoluta, e foi nesse contexto que um nome ganhou ainda mais força nas reuniões internas: Maicon. Aos 28 anos, ele não é apenas mais um atleta do elenco, ele virou referência, virou líder. Para muitos companheiros, virou extensão da comissão técnica dentro de campo. Um jogador que entende o peso da camisa, que sabe o que significa jogar pelo Corinthians e que nunca escondeu o desejo de permanecer no clube. A vontade do atleta sempre existiu, mas vontade sozinha não resolve negociação no futebol moderno. Era preciso conversar, negociar, alinhar interesses e principalmente encontrar um formato que não comprometesse as contas do clube. E aqui entra novamente o peso da nova gestão e da experiência de quem já conduziu negociações complexas em outros clubes. O Corinthians sentou à mesa com o clube detentor dos direitos do jogador, e o que parecia difícil começou a se transformar em algo extremamente favorável. Um acordo foi costurado com inteligência, paciência e estratégia. O tipo de negócio que não aparece todo dia no futebol brasileiro e que mostra um novo momento do clube. A permanência definitiva de Maicon foi encaminhada em termos que chamaram a atenção até mesmo de analistas de mercado. O Corinthians conseguiu um acordo que garante metade dos direitos econômicos do jogador sem custos diretos de aquisição, algo raríssimo no futebol atual. A outra metade segue com o clube estrangeiro, mas com uma estrutura que permite ao Corinthians ter controle esportivo do atleta. Existe ainda uma pendência financeira relacionada a empréstimos anteriores, que precisa ser quitada, mas o valor total gira em torno de 1 milhão de euros, o que na cotação atual representa aproximadamente 6 milhões e 500 mil reais. Um montante considerado administrável diante do retorno técnico e esportivo que o jogador oferece. Essa não é apenas uma notícia de mercado, é um recado claro. O Corinthians não está apenas reagindo aos acontecimentos, ele está se antecipando, está planejando, está construindo um elenco pensando em continuidade, identidade e competitividade para um ano que promete ser extremamente exigente. E isso é só o começo, porque se esse foi o primeiro movimento da nova gestão, algo me diz que vem muito mais por aí. E o torcedor que acha que já viu tudo pode se surpreender. O que muita gente não percebe é que essa decisão envolvendo Maicon vai muito além de simplesmente manter um jogador no elenco. Ela revela uma mudança profunda na forma como o
Corinthians está pensando o seu futuro. Durante anos, o clube foi acusado de apagar incêndios, viver de improviso e resolver problemas apenas quando eles explodiam. Agora o movimento é diferente. Ele é calculado frio e estratégico. Quando Marcelo Paz chega ao Corinthians, ele traz na bagagem uma visão que não se resume a contratar jogadores. Ele entende que um clube grande só se sustenta quando existe planejamento esportivo, financeiro e institucional caminhando juntos. E o primeiro passo para isso é reduzir riscos. No futebol, risco significa perder líderes, desmontar elencos e recomeçar do zero a cada temporada. Maicon representa exatamente o oposto disso. Ele simboliza continuidade. Ele conhece o vestiário, conhece a pressão da torcida, conhece os momentos de crise e principalmente sabe como reagir quando o time precisa. Em um elenco que vai disputar várias competições em 2026, manter esse tipo de jogador não é luxo, é necessidade. Internamente o Corinthians já trabalha com a ideia de um calendário extremamente pesado. Campeonato estadual, campeonato brasileiro, Copa do Brasil, competições continentais e viagens constantes. Nesse cenário, a diretoria entende que não pode montar um elenco curto nem dependente apenas de jovens em formação. A mescla entre experiência e juventude virou palavra de ordem. Outro ponto que pesou muito na decisão foi a postura do próprio atleta. Maicon nunca fez jogo duro, nunca usou a imprensa para pressionar, sempre deixou claro que queria ficar e que se sentia em casa no clube. Esse tipo de comportamento conta muito nos bastidores. A diretoria valoriza jogadores que entendem o momento do clube e caminham na mesma direção. O acordo com o clube estrangeiro foi tratado com muito cuidado. Garantir 50% dos direitos econômicos do jogador, sem desembolso imediato, mostra a habilidade de negociação e respeito ao caixa do clube. Em um momento em que o Corinthians ainda precisa equilibrar suas contas, essa escolha foi vista como um verdadeiro golaço fora de campo. Existe também um fator que poucos comentam, mas que pesa muito no dia a dia: liderança silenciosa. Maicon não é o jogador que aparece em todas as manchetes, mas dentro do elenco ele é ouvido, respeitado e seguido. Em jogos grandes, sua postura transmite segurança, e isso influencia diretamente o desempenho coletivo. Com a permanência dele definida, a comissão técnica ganha tranquilidade para planejar o time base do futuro. O meio-campo passa a ter um pilar fixo ao redor do qual outras peças podem ser encaixadas. Isso facilita contratações futuras, porque o clube sabe exatamente o perfil que precisa buscar no mercado. E aqui vem um detalhe importante: esse não deve ser um movimento isolado. Pessoas próximas à diretoria indicam que o Corinthians já mapeou outras situações semelhantes no elenco. Jogadores que estão emprestados, atletas com contratos perto do fim e nomes que podem ser decisivos se tratados com antecedência. O título da Copa do Brasil serviu como sinal verde para acelerar processos. Com a moral elevada e a confiança da torcida em alta, a diretoria entende que este é o momento certo para agir. Esperar demais poderia significar perder oportunidades ou pagar mais caro lá na frente. A mensagem que fica é clara: o Corinthians quer voltar a ser protagonista não apenas em campo, mas também na forma como se organiza. Cada decisão passa a ter impacto de médio e longo prazo, e o torcedor que presta atenção consegue perceber que algo diferente está sendo construído. Mas se você acha que essa história termina aqui, está enganado, porque a permanência de Maicon abre portas, muda estratégias e influencia diretamente as próximas contratações que estão sendo estudadas nos bastidores. A partir do momento em que o Corinthians garante a permanência de um jogador como Maicon, algo muda automaticamente dentro do planejamento esportivo. O clube deixa de correr atrás do prejuízo e passa a agir com antecedência. Isso muda completamente a forma como o mercado passa a enxergar o Corinthians e também como os próprios jogadores observam o projeto. Com uma espinha dorsal mais definida, a diretoria consegue fazer algo que antes parecia impossível: analisar o elenco com calma. Avaliar quem realmente entrega, quem apenas compõe grupo e quem pode sair sem causar impacto esportivo. Esse tipo de leitura só é possível quando existe estabilidade, e é exatamente isso que o clube começa a construir. Fontes internas indicam que o Corinthians já trabalha com um desenho base para o time de 2026. A ideia não é revolução, e sim evolução. Manter uma base vencedora, corrigir falhas pontuais e adicionar jogadores com perfil muito específico. Nada de apostas aleatórias ou contratações por oportunidade sem análise profunda.
O meio-campo, por exemplo, passa a ser tratado como o eixo central do time. Com Maicon como referência, o clube busca agora jogadores que complementem suas características, atletas com boa saída de bola, intensidade física e leitura tática. O objetivo é montar um setor que controle jogos grandes e não apenas sobreviva a eles. Outro ponto que ganhou força nas reuniões é a valorização de atletas que já entendem o futebol brasileiro. O Corinthians não descarta nomes do exterior, mas quer reduzir o risco de adaptação. Em um calendário apertado, não existe tempo para esperar meses até um jogador render. A ordem é impacto quase imediato. Marcelo Paz tem sido fundamental nesse processo. Ele defende a ideia de que um clube grande precisa ter identidade clara. Quando um jogador chega, ele precisa saber exatamente o que se espera dele, dentro de campo, fora de campo e na relação com a torcida. Essa clareza evita conflitos, reduz desgaste e melhora desempenho. O sucesso dessa primeira negociação reforçou a confiança interna. Se foi possível fechar um acordo inteligente por Maicon, outros negócios semelhantes podem acontecer. Jogadores emprestados que se encaixam no perfil do clube passam a ser avaliados com mais carinho. Sempre com o mesmo critério, custo-benefício, impacto esportivo e alinhamento com o projeto. Existe também uma mudança importante na comunicação interna. A diretoria passou a conversar mais com a comissão técnica antes de qualquer movimento. Nada de contratar primeiro e explicar depois. Agora tudo passa por aval técnico, planejamento físico e projeção de uso ao longo da temporada. Esse alinhamento é algo que a torcida sempre cobrou, e aos poucos ele começa a aparecer. O Corinthians dá sinais de que aprendeu com erros do passado, que entende que grandeza não se sustenta apenas com camisa pesada, mas com gestão inteligente e decisões firmes. O torcedor mais atento já percebe que o discurso mudou. Não se fala apenas em apagar dívidas ou sobreviver, se fala em competir em alto nível, em disputar títulos de forma constante, em construir um elenco que respeite a história do clube e ao mesmo tempo seja preparado para os desafios modernos do futebol. E tudo isso começou com uma decisão que parecia simples, mas não era. Manter Maicon foi mais do que uma contratação, foi uma declaração de intenções. Um sinal de que o Corinthians quer retomar o controle do próprio destino. Mas ainda falta entender como essa estratégia se conecta com o caixa do clube e quais são os riscos envolvidos nessa nova fase. Porque planejamento sem responsabilidade financeira pode virar problema rapidamente. Toda vez que o Corinthians toma uma decisão importante no mercado, surge a mesma pergunta na cabeça do torcedor: isso cabe no bolso do clube? E essa é uma pergunta legítima. O Corinthians viveu anos complicados financeiramente e qualquer movimento precisa ser analisado com lupa. A diferença agora é que a diretoria parece finalmente ter aprendido com o passado. A negociação envolvendo Maicon é um exemplo claro disso. Em vez de assumir um custo elevado imediato, o clube optou por um modelo inteligente. Garantiu o controle esportivo do atleta sem comprometer o fluxo de caixa. O valor pendente relacionado a empréstimos anteriores gira em torno de 1 milhão de euros, algo que na realidade financeira do clube foi considerado administrável e estratégico. Esse tipo de operação permite que o Corinthians mantenha competitividade sem entrar em aventuras financeiras. E mais do que isso, cria previsibilidade. Saber exatamente quais compromissos existem e quando eles vencem permite ao clube planejar pagamentos, renegociar prazos e evitar surpresas desagradáveis no futuro. Marcelo Paz tem sido um dos principais defensores dessa postura. Ele acredita que um clube forte em campo precisa ser saudável fora dele, e isso passa por negociações bem feitas, contratos equilibrados e transparência interna. Nada de compromissos escondidos ou promessas que não podem ser cumpridas. A permanência de Maicon também ajuda o clube a proteger seu patrimônio. Um jogador identificado, valorizado e com papel central no time tende a se valorizar no mercado. Caso surja uma proposta futura, o Corinthians passa a ter poder de decisão e possibilidade de retorno financeiro, algo que não existia quando o atleta estava apenas emprestado. Esse movimento envia uma mensagem clara para o mercado. O Corinthians não é mais um clube desesperado, aceitando qualquer condição. Ele passa a negociar de igual para igual, com estratégia, com paciência, com objetivo claro. E isso muda completamente a forma como outros clubes e empresários se relacionam com o timão. Para o torcedor, o recado é simples. Existe um plano, e ele está sendo colocado em prática passo a passo. Sem loucuras, mas sem medo.
O título da Copa do Brasil foi importante, mas mais importante ainda é o que está sendo construído depois dele. O ano de 2026 promete ser desafiador. Muitas competições, viagens, elenco exigido ao máximo. Mas pela primeira vez em muito tempo, o Corinthians parece estar se preparando antes do problema aparecer. Isso gera confiança, gera expectativa, gera esperança. E se esse foi apenas o primeiro reforço anunciado oficialmente, a pergunta que fica no ar é inevitável: quem será o próximo? Porque tudo indica que o martelo já foi batido e o Corinthians entrou de vez em um novo ciclo. Agora eu quero saber de você. Você concorda com essa estratégia do Corinthians? Você acha que a permanência de Maicon foi um acerto ou acredita que o clube deveria ter buscado outro caminho? Deixe seu comentário, porque sua opinião é muito importante para o canal. Se inscreva se ainda não for inscrito, deixe o seu gostei e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. O Corinthians está se movimentando e aqui você fica por dentro de tudo, antes de todo mundo.